Nos últimos meses, eu passei por muitas mudanças na minha vida. A primeira delas foi sair do meu emprego CLT, eu trabalhava numa empresa de logística. Recebia meu salário, tinha meus benefícios e saí para trabalhar com a internet. Trabalhava como influenciadora, vendendo os meus cursos, fazendo parcerias. E disso, eu fui trabalhar como um social media, que hoje é a minha principal atuação profissional. E diante de todas essas mudanças na minha vida, eu cheguei num estado em que eu não estava satisfeita com nenhuma das áreas da minha vida. Eu olhava para o meu trabalho como influenciadora, eu não gostava daquilo que eu estava produzindo, eu não gostava dos meus vídeos, não gostava do meu conteúdo. Eu olhava para o meu trabalho de social media, que era um mundo novo para mim, eu não entendia como funcionavam as coisas, eu não sabia o quanto cobrar, eu não sabia como falar com o cliente, eu não tinha ideia de como fazer as artes, o design, como transformar aquilo em uma coisa harmônica. E aí me batia o desespero de estar enxergando de que eu não era tão boa assim e a vontade de, cara, vamos chutar o pau da barraca de vez, vamos mandar currículo para trabalhar como CLT e fingir que tudo isso foi um colapso mental e que nada aconteceu. Essa vontade me bateu várias e várias vezes, porque eu me senti uma fracassada em todas essas áreas, formada em administração e não atuava na área. Arrisquei para trabalhar numa coisa que eu nem sequer entendia direito. Então, ao olhar para todos esses fracassos, eu não conseguia entender o quanto isso poderia me servir de alguma coisa, eu não conseguia entender onde eu estava errando, porque eu só olhava para o resultado daquela ação que eu tinha tomado de forma errada, porque o resultado ele é isso, o fracasso ele é isso, o resultado de uma ação errada. Eu não conseguia entender onde eu tinha errado, porque eu não queria entender onde eu tinha errado, eu só estava vivendo a realidade de que eu tinha fracassado, de que tinha uma coisa errada, mas era só isso. Eu não queria entender o conteúdo do fracasso. Ok, o fracasso é o resultado das minhas ações, mas o que me levou a isso? Vamos fazer uma autópsia, vamos entender o que aconteceu. Eu não tinha essa coragem de enfrentar a mim mesma, sabe? E nos últimos meses, Deus tem me ensinado muito a lidar com os meus fracassos, a parar de ignorar as coisas erradas e ruins que acontecem no meio do caminho, mas entender o porquê aconteceu, como chegou nesse estado, para que eu melhore, não para que eu piore, porque eu tava piorando. Tava me colocando numa situação onde eu estava duvidando do meu próprio potencial por conta dos fracassos. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com você. O que fazer depois de um fracasso? Essa pergunta, ela me perseguiu durante algum tempo até eu entender que ignorar o problema não faz com que ele suma. Ou ignorar que eu errei em algum ponto e fingir que eu não preciso me preocupar com aquele fracasso e que, na verdade, é uma coisa da vida, não era pra ser, não era pra acontecer, tá tudo bem, vamos partir pra próxima, qual que é o próximo plano? Até mesmo nos fracassos, nos erros que nós cometemos, tem algo ali a ser aprendido. E eu demorei um pouco pra entender isso, porque talvez você se identifique comigo nesse ponto. Eu sou uma pessoa que eu penso muito antes de fazer qualquer coisa. Eu sou uma pessoa muito pensativa, eu gosto de pensar nas consequências, quais são os possíveis resultados que podem se desdobrar se eu tomar determinada decisão. Então eu penso muito bem, justamente porque eu não gosto de reconhecer quando eu tô errada. Eu não gosto do retrabalho, sabe? O retrabalho ele me cansa. Só de pensar em refazer alguma coisa me incomoda. Então eu gosto de fazer tudo aquilo que eu faço, inclusive decisões, coisas voltadas ao trabalho, da melhor maneira possível para eu ter o melhor resultado daquilo. Então, lidar com erros é uma coisa que eu estou tentando ainda melhorar por conta de todo essa minha personalidade. Diante dos fracassos, na grande maioria das vezes, eu ignorava. Eu encarava aquilo como um erro do meio da minha trajetória que eu precisava passar e enfrentar, mas eu nunca parava para analisar o porquê que aquilo aconteceu. Como chegou até aquele determinado resultado? Por que que isso aconteceu dessa maneira? O que eu poderia fazer diferente? Porque ao sentar e me debruçar e colocar esse espelho na minha frente, eu estaria enxergando que talvez o resultado não foi tão bom quanto eu queria que fosse por culpa minha, por irresponsabilidade minha, por algo que eu deixei de fazer, por incompetência minha. E olha, essa palavra incompetente, ela já gera um negocinho ali no nosso coração, né? No nosso íntimo. Então, o que fazer quando se passa por algum tipo de fracasso ou por algum tipo de dificuldade? Até mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, sempre tem algo
dali que pode ser retirado como uma lição, como um aprendizado, como um alerta, como um gatilho do tipo, olha, tá acontecendo isso agora, isso aqui já aconteceu no passado, e eu sei que se eu continuar nesse caminho aqui, o resultado que vai chegar lá na frente pode ser parecido com o resultado que eu passei lá atrás e eu não quero mais enfrentar. Todo fracasso e todo erro, ele traz maturidade se você prestar atenção e analisar todo o contexto da situação para aprender com aquilo. E é tão legal. Tem aquele exemplo do cara que criou a lâmpada, eu esqueci o nome dele agora. Mas ele tentou tantas e tantas vezes, tantas e tantas variáveis, e foram tantos e tantos fracassos, até ele chegar no resultado que ele queria. Ele queria uma lâmpada funcionando, então ele tentou, tentou, tentou até conseguir. Então, às vezes, eu acredito que o fracasso, ele não é só um acaso do destino, um erro de percurso. Não, às vezes ele te traz um entendimento que pode servir lá na frente e eu digo mais, que o sucesso ele não é para todo mundo. Existem pessoas que não têm maturidade, não têm mentalidade para lidar com aquilo. Então, o fracasso, ele é como se fosse a peneira. A peneira para dividir e distribuir aqueles que querem ser fortes e que talvez ainda não sejam, para aqueles que não são fortes e não querem ser fortes para chegar aonde desejam. Entende? Aonde a vertente do fracasso ela pega ali bem na veia. Porque quando nós tentamos alguma coisa e essa alguma coisa dá errado, não significa que ela não seja alcançável, não seja possível. Terminei hoje de ler um livro chamado Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Provavelmente você já conhece esse cara, ele é um fenômeno. Ele fez coisas impossíveis com o corpo dele, ele emagreceu 48 quilos em 3 meses, correu 160 km com os pés quebrados. Então ele é um cara fenomenal. E ele chegou numa parte do livro que contava a seguinte história. Ele queria bater o recorde de barra fina. Aquele negócio da academia que a galera faz com a barra, sabe? E ele precisava fazer 4.021. Eu acho que era essa a quantidade. 4.021. Eu não sei se chama flexões. Mas ele precisava bater esse recorde. E ele tentou a primeira vez. Ele tava muito, assim, confiante, sabe? De que, ele já tinha feito muitas coisas extraordinárias. Ele já tinha tentado coisas muito surreais e tinha conseguido. Então, bater esse recorde seria muito fácil. E ele tentou uma vez. E não conseguiu. E aí, quando ele acabou o primeiro fracasso, ele já estava avaliando o que nesse primeiro fracasso deu errado para tentar na segunda vez e corrigir aquilo que ele tinha errado no primeiro. E aí ele foi, corrigiu e tentou pela segunda vez. E o que aconteceu? Ele fracassou de novo. Faltava 800, só 800 para ele chegar naquele recorde que ele precisava e ele não conseguiu. E aí ele foi pro hospital e no hospital, porque a mão dele tinha estourado, tudo tava na carne viva, tava na parte dos nervos já, e ele foi pro hospital para ter atendimento médico, e lá no hospital ele já estava pensando em como seria a terceira tentativa dele. Ele fracassou na primeira, fracassou na segunda, e na terceira tentativa ele fez 4.030. Ele bateu o recorde que ele precisava. Então, ao ler a história desse cara, meu Deus, quantas coisas eu já desisti por ter fracassado. Tentei uma vez, não tinha conseguido, não alcancei o resultado que eu achei que eu alcançaria, e aí eu pensei, não, isso aqui não é pra mim. Eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente nisso aqui. Porque todo mundo quer ser excelente, extraordinário, mas antes de você ser excelente, extraordinário, você precisa aceitar ser iniciante, você precisa aceitar ser bom, você precisa aceitar ser ótimo. Então, se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você tá passando por algum momento de fracasso, de erro. Cara, enfrenta isso com toda a coragem que você tiver no seu coração. Você vai sair disso muito mais maduro, muito mais experiente, entendendo onde você errou para que você não erre no futuro. Isso vai te poupar futuras quedas, futuros machucados. Isso vai te trazer repertório para lidar com possíveis situações no futuro. E quanto mais você for corrigindo possíveis erros, mais fácil, não mais fácil, mas mais possível vai ser você conquistar aquilo que você deseja. Não entenda o fracasso como isso não é para mim. Mas entenda o fracasso como um sinal de que existem coisas importantes que você não está prestando atenção e precisam ser corrigidas. É assim que eu estou enxergando os meus fracassos já faz um tempo. E tem me ajudado porque antes eu ficava ruminando o fracasso, sabe? Eu ficava me colocando mais para baixo, mais triste, mais magoada, mais infeliz e não entendia como aquilo podia me servir de alguma coisa. Pra mim, o fracasso era somente a pior coisa do mundo, e quando a grande verdade não é. É só um alerta, um pisca-alerta de que tem algo que você precisa prestar um pouco mais de atenção. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Espero que essa conversa entre eu e uma conversa que eu teria com um amigo ou uma amiga também tenha servido pra você de alguma coisa, e eu te espero no próximo vídeo.
Tchau!